O porco alentejano é uma raça autóctone especial, que ao ser criado em regime extensivo, encontra no montado o seu habitat de eleição. A alimentação à base de bolota distingue estes animais, dando origem, posteriormente, a produtos de qualidade superior, tal como o presunto e as paletas. Graças à organização da fileira e ao trabalho de entidades, como a Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano, ANCPA, esta raça portuguesa está a conquistar cada vez mais apreciadores. Conheça todas as etapas da criação de porco alentejano. Começamos onde tudo tem início, numa maternidade de leitões na herdade de São Luís, em Monte Moro Novo. Neste momento estamos aqui num camping de porco alentejano. Este é o modelo que nós construímos para esta atividade, em que são parques completamente extensivos para a produção específica de porco alentejano. Os animais entram aqui 10 dias antes de parirem e ficam durante 2 meses. Este sistema é um sistema, embora os agricultores tradicionais de porco alentejano estão maioritariamente em extensivo, este modelo foi inventado por meu pai há cerca de 20 anos e é um modelo que está em utilização há 20 anos e que usamos como maternidade. Garantir o bem-estar animal é o mais importante, mas não só. Aqui, através de um sistema de rotação das fêmeas reprodutoras, ao longo dos 100 parques da herdade, privilegia-se a regeneração do solo. Este modelo foi desenhado e pensado essencialmente para o porco não ter um impacto muito negativo no solo, é um grande espaço, ajuda também, tem muitos benefícios a nível sanitário e dá uma liberdade e um bem-estar animal, como vocês podem ver. Os animais não precisam de qualquer intervenção, são postos aqui, têm água automática, têm um sítio de alimentação onde ajudamos com o cereal e ficam livres e não precisam de nada mais. Os parques, como vocês podem ver, também têm todos sombra, estão protegidos por árvores e têm erva também. A exploração comercializa o excesso de leitões com outros criadores que não possuem fêmeas reprodutoras. Uma estratégia que permite que a raça continue a prosperar. Nós fazemos parte da Associação Nacional de Porco Alentejano, da ANCPA, não é? E então, como temos esse excesso de produção, temos muitos agricultores que trabalham connosco e que, por verem a diferença destes animais nascidos neste sistema, trabalham connosco há muitos anos e com bons resultados. Adquiriram os leitões com 2, 3 meses de idade e depois recriam o acabamento nas explorações próprias. Paralelamente a isso, também temos o nosso grupo de animais que acaba por engordar na herdade. Nascido no âmbito da ANCPA, para assegurar a disponibilidade de leitões aos criadores, o Alporc, agrupamento de lavradores criadores de porco alentejano, tem tido um importante papel na promoção desta raça. A própria Alporc, para motivar e para aumentar a oferta, também tem disponibilidade de fornecer animais a criadores que tenham interesse em fazer produção e não tenham mães que façam essa produção de leitões. Portanto, a Alporc pode disponibilizar aos seus acionistas animais para serem criados ou recriados com o acompanhamento dos técnicos. O porco alentejano tem que ter um acompanhamento controlado no seu crescimento para depois também ter um produto adequado à produção dos produtos finais, do produto transformado, como os presuntos ou as paletas. A associação tem um importante papel na conservação da raça de porco alentejano, cujo efetivo já foi bem maior. Apesar da excepcional qualidade da raça, muitos produtores preferiram investir em raças exóticas mais produtivas. A Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano, ANCPA, está encarregue, juntamente com a sua colega, de certo modo, do Baixo Alentejo, que é a ACPA, de operacionalizar no terreno o programa de melhoramento do porco alentejano, que face ao efetivo que temos hoje em dia, é também um programa de conservação. É isto que fazemos e isto é um trabalho relativamente apurado, muito intensivo, animal a animal, que depois tem vantagens no futuro, porque permite uma rastreabilidade total dos animais e permite, enfim, conhecer a genealogia
de cada um dos animais e permite, enfim, por aí, escolher os melhores. O nosso, apesar do mesmo tronco de porcos que os espanhóis, o nosso porco é diferente do porco que existe aqui nas proximidades, na Extremadura, na Andaluzia, em Castilha e León. Portanto, é isto que nós fazemos. Portanto, um porco com melhor qualidade, um porco mais eficiente, um porco com maior adaptabilidade às condições que queremos, para depois dar um bom porco que vai para o montado. O livro genealógico é uma forma de assegurar a identidade da raça, com o registro de nascimento de cada animal a ser um dos momentos altos de todo este processo. O registro de nascimento tem algumas restrições, portanto, se o animal apresenta taras ou defeitos morfológicos, não pode dar entrada no livro de nascimentos, ou seja, não é efetuado o registro de nascimento desse animal. Tem que ser registado na presença das mães, as mães têm que ser puras e registadas, como é óbvio, e é aplicado um brinco, que eu tenho aqui passo a mostrar, que obedece a uma série alfanumérica, e através deste número temos acesso a toda a rastreabilidade da história do animal. Conseguimos ir à data de nascimento do animal, conseguimos ir à filiação, portanto, qual o pai, qual a mãe, conseguimos saber quais foram os resultados dos seus testes de performance de crescimento, entenda-se o peso aos 30 dias, que nós chamamos P30, e o peso aos 90 dias, que nós chamamos P90. E através desses dois pesos, nessas duas alturas distintas, conseguimos calcular o ganho médio diário do animal nesse intervalo de tempo. Também temos acesso à informação de qual a exploração de origem, ou seja, este brinco, este número, funciona como o número de cartão cidadão do animal. O montado é ecossistema característico das regiões mediterrânicas e um dos símbolos do Alentejo, combina a agricultura, a floresta de azinheiras e sobreiros e, claro, a criação de gado, em especial o porco alentejano. O Alentejo é, de facto, privilegiado em condições para a prática deste sistema de produção de porcos ao ar livre, extensivo, sobretudo no montado. O montado é, por natureza, multiusos, onde os porcos têm um lugar de destaque, porque são aqueles que valorizam verdadeiramente o fruto das azinheiras e de sobreiros. Por outro lado, é na sequência das diferentes espécies pecuárias pastoreando subcoberto do montado que se obtém a máxima produtividade do sistema sem o degradar. Portanto, no montado temos que conciliar proteção de jovens árvores com aproveitamento e valorização dos recursos e, de facto, esta cadeia de espécies extensivas, sempre ao ar livre, sempre no montado, comendo erva, comendo frutos, comendo alguns arbustos que ocorram, é de facto uma sequência que garante sustentabilidade, persistência, renovação ao montado. O montado é um valor nacional, é um valor português e os portugueses têm que, enfim, que se dedicar a ele e procurar por todos os meios conservá-lo, protegê-lo. É, por outro lado, neste tempo em que se fala muito em alterações climáticas, um anel de proteção à entrada de maior aridez no continente português. Por isso, é um valor ambiental extremamente importante que, para ser valor ambiental, tem que ter valor económico, tem que ter exploração e tem que ter homens a cuidar dele, que só são possíveis conjugando estes vários tipos de uso. Apesar do ciclo produtivo mais longo, quando comparado com o de outras raças suínas, o porco alentejano traz maior retorno económico aos seus criadores. Não há outra espécie zootécnica que faça um aproveitamento dos recursos naturais deste ecossistema como o porco. Após a saída dos leitões da maternidade, segue-se a recria, uma etapa fundamental para o crescimento dos animais e que se prolonga por mais de um ano. Os animais acabaram de ter desmamados, têm 2, 3 meses, têm à volta de 20 quilos e o nosso objetivo neste sistema de produção extensivo ao ar livre é obter animais com à volta de 100 quilos com um ano e meio, porque os nossos clientes espanhóis
e portugueses querem porcos homogéneos, mais ou menos com o mesmo peso, com boa sanidade e que tenham mais ou menos o mesmo tamanho, emparelhados. E nós, nesta fase, não queremos que eles engordem, queremos é que eles cresçam. E por isso tentamos aproveitar os recursos do montado, como bem a erva. No verão terão os restolhos dos cereais, no princípio do outono alguma bolota. E com esses recursos os animais crescem normalmente. Às vezes pode haver alguma carência e nessa altura os serviços da ANCPA permitem-nos fazer análise aos animais e ver se há alguma falta de proteína e corrigimos com rações à base de cereais formuladas pela ANCPA. Eu gostava de salientar que estes animais estão muito rústicos, normalmente não têm problemas de sanidade. Se for preciso, têm que ter periodicamente presos para serem vacinados e desparasitados. E com esse, juntando o equilíbrio de montado com as características da raça, conseguimos obter animais prontos para a fase seguinte, que é a fase da montanheira. Em outubro, novembro, começa a fase mais emblemática da criação de porco alentejano, a montanheira. Nesta etapa de engorda, o animal alimenta-se quase em exclusivo de bolota, o que lhe vai proporcionar uma extraordinária acumulação de gordura intramuscular, a principal característica desta raça e que se distingue depois no aroma e no paladar dos produtos a que dá origem. Nesta fase final, fazem aumentos de peso de cerca de 50 a 60 quilos, com uma acumulação e um depósito de gordura intramuscular único. Gordura que é o reflexo da sua alimentação e que constitui uma das gorduras mais saudáveis em termos de gordura animal que podemos dispor, pois ela é constituída por altos conteúdos de ácidos gordos monoinsaturados, nomeadamente o ácido oleico, que é um dos principais constituintes do azeite. Encontramos-lo no porco e é um elemento obrigatório para a certificação destes animais que tenha teores superiores a 53% na sua gordura. No Alandroal, a fase da montanheira chega ao fim. É tempo dos animais serem carregados e partirem para a Espanha. Como em Portugal, a indústria transformadora de porco alentejano é praticamente inexistente, a maioria dos animais são atualmente vendidos para o país vizinho. Estes 85 porcos que vamos carregar hoje para abate são 85 porcos que nasceram em março de 2020. Ou seja, a produção destes animais vai desde março de 2020 até agora praticamente março de 2022. Estes animais entraram à montanheira já perto dos 100 kg de peso vivo. A norma espanhola obriga que estes animais tenham entre 92 a 115 kg na entrada em montanheira. Por isso, esta entrada é tão importante. Nesta entrada nós colocamos um terceiro brinco, como podemos ver, eles têm 3 brincos nas orelhas, um terceiro brinco que diz que este porco realmente está aceito pela norma espanhola e vai ser um porco de montanheira, porco alentejano de bolota. Nesta visita da certificadora, ela vai também verificar todas as cercas, toda a bolota, toda a erva, todas as condições em que estes animais vão passar os próximos 60 dias no mínimo. Estes animais, como tínhamos muito boas condições de bolota este ano, nesta herdade onde eles estavam, estes animais fizeram uma montanheira de perto de 100 dias. É esperado que durante o tempo de montanheira estes animais consigam crescer perto de 50 a 60 quilos. Isto é um animal que ao dia de hoje vai pesar perto dos 170 quilos. Para que, seguindo mais uma vez as regras, ele dê um peso de carcaça de mínimo de 108 quilos. Toda a alimentação destes porcos durante a montanheira é à base apenas de recursos naturais. Eles tiram proveito de todos os recursos naturais, desde subprodutos, raízes, erva, sendo que a sua principal alimentação é à base da bolota, que é o que lhes vai dar um perfil de ácidos gordos que este animal precisa e que este animal é tão requisitado. A criação de porco alentejano obedece a uma exigente certificação. Portugal e Espanha firmaram uma norma que estabelece todos os requisitos a cumprir, desde o montado até à mesa. A norma foi feito um acordo entre Portugal e Espanha, de modo a preservar o nome do que é o porco ibérico e o porco alentejano, porque era muito banalizado.
Então fez esse tratado para haver rastreabilidade e certificação destes mesmos, desde o nascimento até à venda do produto final, ou seja, estamos a falar entre nascimento, várias movimentações podem ter ocorrido, a própria alimentação, que é fundamentalmente de bolota, que nós produzimos, o abate e a transformação do produto e a venda do produto final etiquetado e que pudesse dar uma garantia ao consumidor final. Ao longo do ciclo produtivo, são feitas várias visitas e controlos aos animais, para que tudo decorra sem nenhuma falha. O teor de ácidos gordos é um dos parâmetros que merece especial atenção por parte dos técnicos. Estes animais são controlados duas vezes durante a sua vida, em que os ácidos gordos, o palmítico, o linoleico, o oleico e o esteárico têm que estar em parâmetros bem definidos pelas indústrias que adquirem os animais. Os ácidos gordos são controlados maioritariamente porque depois, na transformação do presunto e da paleta, se os parâmetros não estão consoante o que as indústrias exigem, todo o processo de transformação pode ser mais demorado, pode condicionar o produto e o produto acaba por perder qualidade. Também o carregamento dos suínos é feito de forma rigorosa para que o bem-estar animal esteja sempre assegurado. Nós temos conferido, neste momento, todos os brincos que têm pertencentes à marca de exploração, vão ser carregados com calma, para não haver stress, os animais não têm qualquer tipo de stress e vamos garantir que toda a carga corra em perfeitas condições. A procura por porcos engordados à bolota está em alta. A maioria da produção é escoada para as melhores indústrias espanholas, que a partir destes animais oferecem ao consumidor produtos de gama superior. O mercado procura de forma assertiva a nossa produção. Eu diria que o topo do segmento mais alto de mercado dos produtos de presunto, paletas, de porco ibérico, tem origem no porco alentejano. São as indústrias espanholas que procuram estes porcos engordados à bolota nos nossos montados para produzir os seus produtos de valor acrescentado mais elevado. Poderia dizer que é uma procura intensa e que nós praticamente garantimos o escoamento de todos estes nossos animais. Comercializamos atualmente à volta de 10 mil porcos gordos, dos quais cerca de 60% a 70% têm origem nos nossos criadores e os outros 30% são engordas que fazemos de varas originárias de Espanha, dos nossos clientes industriais. Seguimos viagem, precisamente, até uma indústria transformadora em Salvelión, a sul da Extremadura. A Senhorio de Montanera é uma sociedade de agricultores que se dedica à produção de porcos e posterior transformação em presuntos e paletas. O dirigente associativo conta-nos como todo este elaborado processo garante produtos de excelência. Pues hacemos algo desagradable, que es matar el cerdo, y automáticamente empezamos a hacer un proceso de selección de las carnes, y en el caso del jamón y la paleta lo que hacemos es perfilarlo, que es hacemos un corte serrano en V, que lo que hace es que permite que luego entre muy bien la sal y salga la humedad y mantenga todas sus características hasta el final. Después de eso se mete en sal, más o menos un día por kilo de sal y de sal marina, reciclada, o sea, tiene que ser siempre la misma sal, un poco como pasa con las botas de vino en Jerez o en Oporto, o sea, que se mantienen la calidad del producto desde hace muchos años. Bueno, después de eso lo pasamos a una cosa que se llama postsalado frío, que es un secadero donde le metemos aire frío y seco para intentar quitar la mayor parte de la humedad, mientras la sal se está moviendo dentro del jamón para pasar desde fuera hasta que llega al jamón. Cuando la sal llega al hueso del jamón, al centro, el producto está estable y ya podemos ponerlo a temperatura ambiente. Eso más o menos dura entre 120 días y 150 días. O sea, aquí el tiempo siempre va muy lento.
Después lo pasamos al secadero artificial, que es lo que tenéis, secadero natural, que es lo que veis justo detrás mía, que los jamones pasan un año entero. O sea, pasarán desde junio de un año hasta prácticamente junio del año siguiente. Y luego lo pasamos a una bodega, que suele estar en un sótano, donde se afinan las características durante un tiempo que variará en una paleta 2 años, en un jamón entre 3 y 4 años. A relação com a ANCPA já tem alguns anos e não poderia correr melhor. Afinal, de um lado e de outro da fronteira estão agricultores que sabem que para a obtenção de um produto de excelência, o segredo começa no montado. Nosotros, antes de trabajar con ANCPA, trabajábamos con ganaderos individuales portugueses hace ya 20 años y la relación siempre ha sido muy buena. De hecho, tenemos una buena relación de amistad y nos fue bastante fácil asociarnos o tener una relación comercial con ANCPA. Primero porque nosotros, señorío de Montanera, somos ganaderos. Ellos son ganaderos y tenemos los mismos problemas y las mismas inquietudes. Luego es una asociación muy abierta, o sea, está con ganas de colaborar. Entonces la relación no ha sido fácil, ha sido extraordinariamente fácil y gratificante, por lo menos para nosotros. Tendrás que preguntarles a ellos si les ha ido bien. Nosotros estamos encantados. Os presuntos e paletas estão a conquistar cada vez mais os consumidores internacionais, em particular os do Extremo Oriente. El mundo está conociendo lo que es el cerdo ibérico y también el del porco alentejano, o sea, los productos. Entonces, yo creo que se va a producir un incremento del consumo, va a haber una demanda muy fuerte, ya la está habiendo, en todos los países del mundo, tanto en América como fundamentalmente ahora en el lejano oriente, o sea, China, Corea, Japón, Malasia, todos esos países están tirando mucho del cerdo. Han empezado por las carnes y enseguida han entrado con el jamón. De volta ao Alentejo, os criadores têm esperança que numa altura de ajustes finais da política agrícola comum, haja ainda tempo para dar destaque ao porco alentejano, enquanto valor ecológico que contribui para a sustentabilidade do montado. É impensável, é inaceitável que esta espécie pecuária não seja considerada para efeitos de ativação de medidas agroambientais, quando ela é uma contribuinte efetiva para o bom ambiente, um sistema ecologicamente sadio e sustentável entre nós. Estamos esperançados que, por todas as justificações, pelas da raça, pelas do sistema de atividade, que é um sistema extensivo, e pela importância que esta espécie e esta raça têm para a sustentação dos montados entre nós, pela primeira vez, desde a nossa adesão à então CEE, esta espécie e raça seja contemplada de forma significativa nas ajudas da política agrícola comum. Os criadores acreditam que, dado o crescente reconhecimento dos consumidores por esta raça, há um enorme potencial para aumentar a produção do porco alentejano. O efetivo neste momento são 5.000 reprodutoras, números redondos, não é? Um bocadinho mais, provavelmente, e nós precisamos para preencher o nosso montado e face ao que é o mercado português, precisamos de 50.000 porcos. Mais ou menos 50.000 porcos. 50.000 porcos, se contarmos que cada porca pare 2 vezes por ano, mas há uma criação que tem menos interesse para a montanheira, são 50.000 a dividir por 5 ou por 6, quer dizer que são 10.000 porcos. Nós temos, para já, mercado e temos possibilidade de colocação em boas condições, e o rendimento dos criadores é talvez o fator mais determinante na conservação da raça. Temos facilidade de colocar a produção de 10.000 reprodutoras. Temos que crescer em dimensão e temos que sustentar, portanto, uma base de criadores com dimensão económica, ou então temos que pôr a associação, de certo modo, também a contribuir e a fomentar a produção para que não faltem porcos. Aí tem que haver uma intervenção muito ativa, ou seja, a associação está disposta, de certo modo, numa perspectiva também de melhoramento, a ser criadora e a fornecer porcos aos seus associados.